Autodescoberta. Então, a arte foi meio que por acaso, né? Na verdade eu não tinha ligação nenhuma com a arte, minha família não tem ninguém que é artista. E foi em Gonçalves, na verdade, uma cidade aqui próxima, sul de Minas, onde eu fiquei mais ou menos uns 5 anos. A gente só ia passar final de semana para descansar, tinha uma casa lá. E a gente até daí enjoou desse só descansar, cachoeira, né? Aquela coisa, e a gente resolveu fazer alguma coisa nesse tempo livre lá, né? E daí resolvemos lá, como é uma cidade turística, eu e alguns amigos resolvemos montar uma loja, utilizando daí da cerâmica para fazer um trabalho com turista, né? Que era até um processo com cerâmica que já estava rolando em São Paulo e outras cidades aqui, que era aquele processo dele chegar, tinha as peças prontas, ele fazia o trabalho de esmaltação e decoração, depois a gente queimava aquilo e mandava para ele via correio a peça pronta já, passada pelo forno. Então eu fiquei mais ou menos um ano nesse processo lá em Gonçalves. Comecei a entender, né, o que as pessoas falam muito, que qualquer tipo de arte é uma forma de você falar com você mesmo, você vai botando as suas coisas para fora. E foi um processo assim, contínuo, tranquilo. Nunca pensei, vou ser artista. Foi mais nessa pegada mesmo de ter aquele tempo só com vocês. Eu, né, sempre trabalhei em indústria, então saía do trabalho, ficava lá 3, 4, 5 horas mexendo com argila, mas para ter esse momento meu mesmo. Eu comecei a escrever do nada, e o que foi me travando é que eu fui ganhando alguns concursos sem ter prática de escrita e confesso que não sou leitor, né, desse tipo de literatura. Eu escrevo poema, mas eu não leio poema. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. E daí fui fazendo, e eu acho que daí realmente eu tive um surto aí no período. Eu escrevi 60 poemas, acho que em 4 meses. E de alguns eu fui mandando para concurso, naquela empolgação também daquela coisa iniciante, né? Vamos começar a mandar para concurso, participar. O primeiro eu ganhei em Taubaté, que foi o concurso Poetas do Vale, e que daí até um poema que eu gosto, que é o Cárceres Geométricos. Então esse foi o primeiro poema que eu escrevi, e acabei ficando em primeiro lugar com ele, sem pretensão nenhuma. E daí nessa jornada aí de participar dos movimentos literários, se envolver com o pessoal, com esses grupos que tinha em Taubaté, durante um período de uns 2 anos eu fui mandando outros poemas para concursos, né? Daí em Portugal também eu fiquei em 3º lugar no concurso de uma biblioteca lá em Braga. Depois eu ganhei outro no Sul e agora esse ano eu ganhei outro em Lorena. Mas assim, tudo isso me assusta muito porque eu não me considero poeta, não leio, né? Mas são coisas, eu acho, da visão de mundo, de toda essa vivência, né? Eu não sou novo, eu já estou aí beirando os 50, então acho que você tem uma vivência aí para trazer. Aqui em Quiririm a gente tem o Museu da Imigração Italiana e o Museu da Agricultura. Ambos são para contar toda a história desses imigrantes, né, na época que vieram para o Brasil, especificamente esses que vieram parar em Quiririm. Então a gente conta toda a história, ele existe para isso, para salvaguardar a memória desses imigrantes imigrantes italianos que vieram para Quiririm. Inicialmente o Museu da Imigração ele era uma casa mesmo de imigrante, né? Esse casarão aqui era da família Indiani, moraram aqui por um bom tempo. E com a morte da família, né, e dos integrantes, o casarão ficou abandonado. E daí, por um desejo, inclusive da própria comunidade, das famílias aqui do Quiririm, foi feita uma pressão junto ao poder público para que se transformasse o casarão, que já estava todo em ruína, todo destruído, em um museu. E daí em 95 foi feito, né, em 94, 93 começou esse processo de restauro, em 95 foi concluído. E daí abriu-se aqui, abrigou o Museu da Imigração Italiana por um desejo mais da comunidade local, para preservar a história, né? E eu acho que um trabalho, o mais importante que eu acho, né, nesses 2 anos que eu estou aqui, além de você contar essa história, né, e fazer essa reflexão sobre Quiririm especificamente,
é realmente discutir qual que é o papel dos museus hoje, né? Hoje você não pode mais pensar museu simplesmente como um local que faz a salvaguarda de acervos e documentos, né? Essa é a função principal dele, mas eu acho que para ele atingir a comunidade, para ver esse diálogo, ele tem que se utilizar das outras funções, né? O museu não é só isso, o museu tem função social, função cultural, função pedagógica. É um conceito relativamente novo. Para a gente que está no interior é mais novo ainda, mas nas grandes capitais, nos grandes museus, isso já é aplicado há alguns anos. E eu acho que o principal é isso, como que o museu enquanto espaço cultural e equipamento cultural, como que ele lida com a comunidade, como que essa comunidade se apropria desse espaço. Né? O museu também é aquela outra coisa, que é aquela coisa de ficar uma coisa fechada, não pode, né? Alguns museus você entra, a primeira coisa que você vê é não toque, não mexa, né? não toque no acervo. Então acho que o interessante, o bacana e o que a gente está conseguindo fazer aqui é ampliar esse diálogo com a comunidade, porque o equipamento cultural é dela, né? O equipamento cultural não é meu, não é da prefeitura. Então ele tem que ser usado para a comunidade e ele só existe para isso. Porque se não for para isso, sinceramente eu não vejo sentido. Então, aqui, esse museu, acho que ele até acabou se destacando um pouquinho até no ano passado. A própria mídia teve esse reconhecimento da mídia, né? O museu foi destaque em 2014 na área da cultura. O Prosa no Museu também, que é um projeto bacana, também foi destaque, dado por um jornal de São José dos Campos. Mas aqui, como que aconteceu isso, né? Quando eu vim para cá em 2012, o museu ele ficava até mais fechado do que aberto, o anexo, o Museu da Agricultura, nem abria. Então, assim, estava assim no estado de abandono, a gente tem que ser sincero e falar, por vários motivos, né? Dificuldades financeiras, falta de verba. Hoje aqui a gente não tem repasse também de verba de poder público, até porque é uma concessão, então tem uma legislação toda específica, né? E o que a gente conseguiu fazer aqui, né, nesse museu, com a abertura da associação e ela também ter deixado, né, eu enquanto gestor atuar e trazer essa nova perspectiva para o museu, foi realmente abrir diálogo com a classe artística, que é extremamente importante, porque de um lado você tem um museu e outros equipamentos culturais com dificuldade de ação por falta de verba, e na outra ponta você tem um monte de artistas também querendo mostrar o trabalho, mostrar a produção, e acaba não tendo lugar, né? Aqui a gente tem as atividades específicas de museu, que é a monitoria, visita guiada, mas daí você já vai para workshops de culinária, curso de vinho, prosa no museu, teatro, dança, música, cinema, lançamento de documentário e uma série de outros projetos. Então acho que você tem que abrir o leque e assim você cada vez vai atraindo mais gente, a comunidade vai se aproximando. Eu acho que o caminho é esse, até que venham verbas que facilitem aí o trabalho. Então, quando eu falo que tem que repensar a gestão, é pensar isso. Você, em vez de ficar segurando as pessoas, tem que fortalecê-las para que elas consigam ampliar, desenvolver e fazer as coisas girarem sozinhas. Sem precisar desses aportes de poder público, né? O poder público tem que fazer fomento. Tem que fazer fomento de políticas públicas. Ele não tem que ficar bancando artista, bancando evento, não. O papel dele, para mim, é fazer fomento, que é o que não faz hoje. Hoje ele foca muito em festivais, eventos, sendo que na verdade ele teria que estar, antes dele fazer um festival, ele teria que levar, por exemplo, uma escola de teatro para um bairro carente da cidade. Depois ele promove o festival do teatro, mas ele só vai na ponta porque é o que dá divulgação. Mas será que dá resultado? Eu acho que não dá resultado. Fica uma coisa muito pontual que vai durar lá 2 dias no jornal da cidade e não vai ter feito efeito nenhum na comunidade, por exemplo. Então, se o poder público inverter o papel, começar realmente a fomentar, que é o papel dele, ele está lá para isso, e usar essas verbas, que a gente sabe que existe um orçamento específico, então se ele usar o orçamento da cultura para fazer o que ele tem que fazer, ele já está fazendo muito, né? E sair desse ciclo que está aí hoje. Não é de hoje, né? Várias prefeituras já, que eles se preocupam com o evento. Então é fazer festinha em bairro, que daí dá voto provavelmente para algum vereador aliado, e não faz o que tem que fazer, que é ir nos bairros e realmente fomentar a cultura. Quando ela começar a fazer isso, já vai estar bacana.